Já ouviu falar em Circus Freak Show? Pessoas deformadas sendo expostas para o público olhar e dar risadas? Pois é, as aberrações de circo que realmente existiram eram assim. Uma mistura de fascínio e choque que deixava o público entre o encanto e a bizarrice. Essas pessoas, cada uma com uma característica tão única que desafia o que chamamos de normal, viviam histórias que vão muito além do que a gente espera ver em uma apresentação. Acompanhar as histórias dessas figuras intrigantes é como abrir uma porta para um universo onde o bizarro se mistura com o inspirador e o trágico encontra um toque cômico, quase inacreditável. Então, se você acha que já viu de tudo, é bom se preparar para conhecer 7 personagens históricos do mundo bizarro e que vão fazer você repensar seus próprios limites. Vem comigo que essa viagem vai ser, no mínimo, curiosa e inesquecível. As performances chocantes de Mirim Dajô. Olha, a história de Mirim Dajô é daquelas que a gente mal acredita que seja real. Esse cara subia nos palcos e fazia o que parecia impossível. Enfiava espadas e outros objetos pontiagudos no próprio corpo, sem fazer uma careta de dor, sem deixar um arranhão por dentro. Parece coisa de filme, né? Mas era ali, na frente de uma plateia boquiaberta, que ele fazia esse show inusitado e deixava todo mundo intrigado. Médicos e cientistas quebravam a cabeça tentando entender como aquilo era possível. Afinal, tudo o que eles sabiam sobre o corpo humano não explicava essa resistência bizarra de Dajô. Afinal, como alguém consegue desafiar a lógica médica desse jeito? Será que ele tinha algum segredo sobrenatural ou era só um truque de mestre? Cada apresentação dele era um espetáculo agonizante que mantinha o público entre o fascínio e a tensão. Quando ele aparecia no palco, era como se levasse a gente a um limite, fazendo todo mundo pensar: será que o corpo humano pode mesmo aguentar isso? No final, o mistério ficava no ar, e o público ia embora com uma mistura de alívio e aquela pergunta maluca na cabeça: e se fosse comigo? A resiliência inspiradora de Johnny Eck. Johnny Eck era um verdadeiro exemplo de força e originalidade. Nascido sem o desenvolvimento completo das pernas, ele logo aprendeu que seu corpo era único, e isso não ia ser um obstáculo para ele. No circo, ele fazia coisas que ninguém esperava, acrobacias, truques e até mesmo atuava em filmes. Eck levava a vida com uma leveza que inspirava quem o conhecia, provando que as diferenças físicas podiam ser vistas como algo a mais, não a menos. Ele mostrava que a verdadeira aberração não era a sua condição, mas a ideia de que algo assim limitava a pessoa. Com seu talento e carisma, Johnny se transformou em um símbolo de resiliência e aceitação. Ele enfrentava o palco e o mundo com uma confiança que poucos tinham. E, aliás, quem o assistia saía com um sorriso no rosto e uma admiração que ficava na memória. E vamos combinar, no final das contas, quem é que pode dizer o que é normal ou estranho quando se trata de talento? A flexibilidade incrível de Martin Laurel. Martin Laurel era o tipo de artista que, quando subia ao palco, deixava todo mundo com o queixo caído. A habilidade dele de dobrar o próprio corpo em posições inimagináveis impressionava qualquer um que assistisse, fazendo a gente repensar o que realmente sabemos sobre os limites do corpo humano. Era como se ele tivesse uma superpotência de adaptação física, algo que poucos conseguiriam fazer sem gritar de dor. Cada movimento de Laurel parecia desafiar as leis naturais, uma mistura de fascínio e aquela agonia leve que dava de ver os contorcionismos bizarros que ele fazia. O público, claro, assistia em um misto de curiosidade e choque, se perguntando: será que ele é mesmo humano? Laurel transformava o palco em um laboratório de descobertas, mostrando de um jeito cômico e meio medonho como o corpo é capaz de se adaptar e até ultrapassar o que parece ser o normal.
Ele fazia a gente entender que o corpo humano é uma máquina cheia de segredos, e com isso nos lembrava de que, às vezes, a única barreira para o impossível está na nossa mente. A beleza singular de Alice Doherty. Alice Doherty era uma daquelas figuras que, só de olhar, despertava uma curiosidade profunda. Nascida com uma condição rara que fazia crescer pelos pelo rosto e corpo, ela chamava a atenção por onde passava. Em vez de se esconder ou de sentir vergonha, Alice transformou essa singularidade em uma marca de força e orgulho. Ela subia aos palcos sem medo, mostrando ao público que a beleza não se limita ao que a gente vê por aí. Era quase como se ela fosse uma personagem mística, trazendo algo intrigante e fora do comum para quem a assistia. O mais impressionante é que Alice não via sua condição como algo estranho ou trágico, mas como parte da sua essência. Sua história lembra a gente de que viver autenticamente, seja como for, é um ato de coragem. Ela deixava cada pessoa ali com a sensação de que o normal é apenas uma ideia limitada, uma caixinha que a gente inventou. O público saía com a mente um pouco mais aberta e com aquela admiração quase silenciosa, típica de quem acaba de presenciar algo raro e impressionante. A fascinante história de Myrtle Corbin. Myrtle Corbin tinha uma particularidade que atraía olhares e despertava uma curiosidade quase infantil no público. Ela nasceu com uma condição rara chamada de pigus, que fazia com que tivesse duas pernas extras. Em vez de se esconder ou deixar que isso fosse um peso, Myrtle decidiu viver sob os holofotes, mostrando ao mundo que ser diferente pode, sim, ser motivo de orgulho. Em meio a aplausos e olhares espantados, ela transformava a própria condição em um espetáculo impressionante, que fazia cada pessoa ali questionar os próprios conceitos sobre beleza e normalidade. Para a indústria do entretenimento da época, Myrtle era uma joia rara, um exemplo de que a diversidade física podia fascinar e ensinar algo valioso ao mesmo tempo. Ela dava uma lição poderosa sobre aceitação e mostrava que, por mais que algo pareça uma aberração aos olhos de alguns, pode ser justamente o que torna alguém único. Ao final de suas apresentações, não era só a imagem de suas pernas extras que ficava na memória, mas a sensação de que as nossas diferenças podem nos fazer mais interessantes e até mais fortes. O encanto internacional de Pauline Musters. Pauline Musters, também conhecida como Princesa Paulina, conquistou fama mundial por seu tamanho surpreendente. Com apenas 58 centímetros de altura, ela era a menor mulher já registrada, e isso fez dela uma atração curiosa e fascinante nos palcos. Mas não era só a altura que chamava a atenção. Pauline tinha um carisma natural, uma presença cativante que transcendia fronteiras. Suas apresentações impressionantes deixavam o público entre o fascínio e a ternura, fazendo com que ela se tornasse um fenômeno internacional. Mesmo em uma época onde o diferente era praticamente inaceitável, Pauline se destacava, mostrando que a singularidade física podia ser um elo que unia pessoas de culturas tão diversas. Ela fazia cada espectador sentir uma conexão especial, quase como se, de alguma forma, todos compartilhassem daquela mesma condição inusitada. O espírito resiliente do príncipe Randian. O príncipe Randian, conhecido como Homem-Cobra ou Torso Vivo, tinha uma habilidade impressionante de transformar o que muitos viam como limitação em uma verdadeira força. Nascido sem braços e pernas, ele surpreendia o público ao se movimentar e realizar tarefas complexas com uma destreza inacreditável, como enrolar e acender um cigarro apenas com a boca. Seus shows eram um misto de fascínio e respeito, algo quase místico que fazia o espectador repensar o próprio conceito de capacidade e superação.
Em cada apresentação, Randian transmitia uma mensagem poderosa de resiliência, provando que o corpo pode ter suas limitações, mas o espírito humano é praticamente ilimitado. Ele nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, a vida pode nos surpreender com talentos escondidos e nos fazer enxergar potencial onde ninguém imagina. E aí, quem diria que essas aberrações de circo tinham histórias tão insanas, né? Cada uma delas é como um lembrete de que o mundo pode ser mais louco do que a gente imagina. Se você achou tudo isso interessante, tá na hora de mergulhar ainda mais fundo nessas curiosidades bizarras. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque temos muito mais do que apenas normal por aqui. Prepare-se para o inesperado, porque no final, quem não ama um pouco de mistério na vida,